Viva! Então, no YouTube vou ter uma secção de vídeos sobre as dores dos seres humanos, que se chama Das Dores Humanas, ou Das Dores dos Humanos. E vou falar-vos um pouco das dores das pessoas, das dores que são encontradas também em contexto de consultório na área da psicoterapia transpessoal, que é a minha área de trabalho. Uma das dores mais antigas e mais fundamentais e mais dolorosas é a dor da rejeição. E esta dor pode ter início muito cedo. Nós normalmente, quando falamos da vida das pessoas, começamos a pensar na vida das pessoas a partir do momento em que elas nascem, quando elas são dadas à luz. Mas acontecem muitas coisas aos seres no próprio momento da gestação e na vida intrauterina. Isto é algo que não era considerado no passado e que de alguma forma ainda é muito desconhecido, mas é um tema sobre o qual já existem muitas publicações e já existe muita reflexão, que é a vida intrauterina. Depois, claro que algumas correntes vão dar mais importância do que outras, não é? Diferentes abordagens dão importâncias diferentes. Eu, pessoalmente, dou de facto muita importância à própria vida intrauterina e também aumenta a concepção, porque é um momento muito particular, muito especial, um momento em que a vida é criada e em que toda a energia, toda a informação da mãe se une à energia, à informação, ao património genético do pai também. Então é um momento importante e diria que sagrado. E logo aí, se existe uma situação, por exemplo, de uma violação, do não querer essa fusão, do não querer essa ligação com essa pessoa, é natural que exista já presente essa rejeição daquele ser que vai ser formado. Então isto é de facto muito, muito antigo e muito, muito profundo. Depois, a rejeição pode estar presente na vida, nos 9 meses de vida uterina do ser em formação, do ser que depois vai nascer e vai passar para este plano, para este nosso plano físico. Uma mãe que fume, uma mãe que tome drogas, uma mãe que tome álcool, bebidas alcoólicas, também está a rejeitar o seu filho, também não está a ter em conta o bem-estar desse ser. Portanto, também aí há uma rejeição. Todos os sentimentos e as emoções de rejeição que podem ser alimentados durante a vida uterina, ou porque a mulher não sente a sua relação estável, a relação com o pai da criança, ou porque de facto não queria aquele filho, tudo isto pode afetar profundamente e afeta profundamente o ser que está em gestação. Portanto, há todo este mundo subtil que acontece e que nós temos que ter em conta e compreendermos que a consciência já vai muito mais de trás do que nós possamos de facto pensar. E até podemos pensar que vem de muito, muito mais de trás do que do momento da gestação, mas isso seriam outras discussões e outras conversas a ter. Não é que o momento. Então, esta rejeição, não é? Esta rejeição vai ser sentida de uma forma muito particular. Claro que não é sentida como nós, humanos, aqui no corpo, mas vai ser sentida por ser em desenvolvimento na barriga da mãe. E claro que o bebê vai dar aos pezinhos para rejeitar ambientes tóxicos, ambientes, por exemplo, com álcool, com tabaco, não é? Vai querer afastar de si e do seu corpo tudo aquilo que é tóxico para si e que põe a sua vida em risco. Depois, quando também há diferentes coisas que acontecem nos partos, como nós sabemos, o próprio momento do parto é um momento fundamental, é o primeiro momento, é o momento que marca a passagem, é como que um portal, e marca de facto a passagem do mundo intrauterino para o mundo cá fora. Portanto, tudo o que acontece também
momento do parto, também pode ter em si a informação da rejeição. E depois toda a vida, não é? Toda a vida do pequeno ser que nasce. Pode estar a rejeição da mãe, do pai, das famílias presente e a condicionar. Há mães e pais que não queriam, de facto, um bebê menino, ou que não queriam um bebê menina, e isso vai influenciar depois imenso a forma como meninos e meninas vão viver o masculino e o feminino e a vida das pessoas depois, enquanto seres adultos. A rejeição pode acontecer de muitas formas, rejeitando um filho relativamente a outros, muitas vezes um filho mais novo, porque as mães já não têm a possibilidade, capacidade energética para responder a mais, porque já tiveram, por exemplo, um conjunto de filhos e já não têm energia para responder, e aquele filho foi não desejado. E isto é duríssimo, duríssimo, duríssimo. É uma dor fortíssima e que vai depois condicionar toda a vida da pessoa. Claro que pode ser ultrapassada, e já vamos falar um pouco disso, mas é uma dor profundíssima. Tentativas de aborto, por exemplo, também dentro da barriga, não falei há pouco, quando falei da vida intrauterina, há mães que tentam de facto rejeitar e portanto, abortar, não é? Abortar os seus filhos, e depois isso não vai acontecer, mas isso fica inscrito também na consciência do ser. Essas coisas não são pormenores, não é? Não são coisas que ninguém vê, que ninguém sabe, são coisas que ficam. E é difícil compreender que não se compreenda tudo isto, não é? E depois, ao longo da vida, na relação com as figuras do pai e da mãe, nem todas as pessoas vivem com o pai e a mãe, mas normalmente vivem com pessoas que desempenham essa função, ou pelo menos desempenham uma função de mãe ou de pai, e há várias formas de rejeição, não é? Que podem ser sentidas. E depois as rejeições que acontecem ao longo da vida, não é? Pessoas por quem nos enamoramos e que nos rejeitam, que não querem, não estão enamoradas por nós e simplesmente nos rejeitam e não querem, dizem que não. E experiências também ao longo de toda a vida, de pessoas de quem queremos ser amigos e que não querem ser nossos amigos, determinado tipo de empreendimento, de iniciativas que queremos ter com pessoas que não querem ter connosco. Portanto, vamos tendo essa experiência de rejeição. Rejeição por parte de pessoas da família, rejeição por parte de pessoas da família, das pessoas com quem eventualmente nos casamos ou com quem nos juntamos e que nunca nos aceitam e que sempre nos rejeitam, que nos tratam mal. Portanto, pode haver estas experiências ao longo de toda a vida e nós temos que aprender a viver com elas. A questão é qual é a força, quais são os recursos que nós temos para fazer face a estas situações. Somos pessoas que nos constituímos como fortes e que ganhamos e conquistamos estes recursos mediante o nosso esforço de desenvolvimento e de compreensão, ou somos pessoas que ficamos na fragilidade e que ficamos no fundo na rejeição e que também nos acabamos por rejeitar a nós mesmos e por rejeitar os outros. Então a questão aqui também é se nós nos rejeitamos e se não nos aceitamos, porque no início da nossa vida alguém muito importante nos rejeitou, e como é que depois nós vamos lidar com as outras pessoas? Vamos fechar a porta que nos dá acesso para sempre e para toda a gente e vamos ficar realmente numa esfera de grande isolamento e sem contacto, ou se vamos a pouco e pouco aprendendo a confiar e a acreditar que alguém não nos vai de facto rejeitar. Então muitas vezes estas pessoas que têm esta ferida da rejeição desenvolvem o chamado caráter esquizoide, portanto uma personalidade esquizoide que não tem nada a ver com a esquizofrenia, que é uma forma de lidar, portanto uma constelação de características em que as pessoas ficam muito na vida mental, ficam muito na esfera mental, ficam muito na descoberta intelectual, intelectualizam tudo, estão sempre no mental, mas não estão no corpo, não habitam o corpo. Normalmente são pessoas muito, muito magras,
e às vezes até com uma zona da cabeça mais desenvolvida. Temos aqui a gata a querer participar. E estas pessoas, de facto, fecham-se à conexão. Elas estão aqui, portanto, esta zona também do coração, do chakra cardíaco, não está desenvolvido e não está ativado. E estas pessoas podem mentalmente ser extremamente desenvolvidas e podem ser uns verdadeiros génios, não é? Pessoas muito intelectuais, mas são pessoas que fecharam o seu chakra cardíaco para não sofrerem. Portanto, isto acontece porque as pessoas não querem sofrer. Então, antes de ser rejeitado, eu vou rejeitar. Porque se eu rejeitar antes, não corro o risco de ser rejeitado. A questão aqui, e quando eu quero trabalhar a questão das dores, é trabalhar também a questão da cura. Como é que se cura esta ferida? Como é que ela se ultrapassa? Para já temos de ter consciência dela. Como em relação a todas as feridas, temos de ter consciência das nossas feridas e compreender o que é que aconteceu no nosso processo para nós termos aquela ferida. Todas as feridas são ultrapassadas com muito amor por nós próprios, não é? E pelos outros também, idealmente, mas com a energia do amor, que é a energia mais curativa de todas, é a forma mais poderosa e mais curativa de ultrapassar as feridas. Mas neste caso em particular, a pessoa tem que começar a abrir-se um pouco, na medida do possível. Os processos terapêuticos, claro, que ajudam e são essenciais, abrir-se um pouco ao outro e ir a pouco e pouco compreendendo que é aceito pelo outro, que não é rejeitado pelo outro. Mas muitas vezes na vida estas pessoas de alguma forma atraem a si também padrões relacionais da rejeição, em que vão ser rejeitadas nas várias relações. E portanto isto ainda se torna mais grave. Então a cura destas pessoas é compreender que podem aceitar-se a elas próprias, que podem perceber que têm o direito à vida, que apesar de não terem sido, por exemplo, desejadas ou de terem sido tão rejeitadas, de não ter havido conexão de coração para coração com as suas figuras parentais, elas podem viver, elas têm direito a viver, têm direito a existir, têm direito a ser mulheres ou têm direito a ser homens, têm direito a ser quem são, têm direito a expressar-se, a existir, a ocupar espaço, de facto, no mundo e a falarem, não é? A comunicarem, e que não correm o perigo de vida, porque o grande medo destas pessoas é, de facto, é um medo de morte, é o medo da morte, da aniquilação, da destruição, e então é um medo muito profundo. E a pouco as pessoas poderem ir estabelecendo relações que são mais nutritivas, em que elas se dão mais ao outro e em que podem também receber o amor dos outros. É muito difícil estar numa relação com uma pessoa com esta ferida, não é? Especialmente se for uma ferida que já vem da vida intrauterina, porque a pessoa acha sempre que não está a ser amada, que a vão rejeitar, que alguma coisa vai correr mal, e então temos de ter muita paciência se estamos numa relação com uma pessoa deste tipo, ou se temos esta ferida, temos de ter muita paciência connosco e compreender que é algo muito, muito profundo e muito doloroso. E então irmos aceitando, irmos abrindo, irmos habitando mais o nosso corpo, estando menos na parte mental, na parte mais apenas cognitiva e mental, e compreendendo que respiramos, que somos seres, que ocupamos espaço, que estamos aqui no fundo para conectar. Mas isto tem que ser feito com muito, muito devagar. A porta da casa destas pessoas normalmente está fechada. E se nos é aberta, e quando digo da casa, digo em termos reais e em termos figurados, se ela nos é aberta ou entreaberta, rapidamente nos pode ser fechada outra vez, porque o medo é de facto profundo. Porque provavelmente, a algures, este ser dentro do útero foi rejeitado, sentiu que podia morrer, ou que correu o risco de morte. Então tenham cuidado
com esta ferida em vocês, tenham respeito, tenham empatia pela existência desta ferida em vocês e pela existência desta ferida nos outros. Fiquem bem.